aula aqui, o ar-condicionado fica aqui. Então, tipo, eu nunca pego o ar-condicionado. Daí os alunos ficam tomando vento direto e eles começam a ter frio. E aí eles pedem para desligar, ou seja, já não levo o ar-condicionado porque ainda pede para desligar. Santos até hoje foi a única parceria que eu passei mal no ar. Vamos lá? Então, doença. Primeira coisa, esquece aquela baboseira que tem gente que fala que medicina chinesa não trata doença, não trata doença. Isso é babaquice. A medicina chinesa trata a doença. Trata a doença da medicina chinesa. Vocês não vão achar no livro de medicina chinesa sobre diabetes. Obviamente, o livro de medicina chinesa fala os livros antigos da base da medicina chinesa. Mas vocês vão achar doenças que, se você somasse essas doenças, seria um quadro de diabetes. Então, não existe diabetes para a medicina chinesa. Existem várias doenças da medicina chinesa que juntas equivalem ao que a gente chamaria de diabetes na medicina ocidental. Mas a medicina chinesa trata a doença sim. Dor lombar para o chinês, por exemplo, é uma doença. Só que para o chinês, pouco importa se a dor lombar é por hérnia de disco, sei lá, achatamento do disco, tipo de papagaio, pouco importa. Para o chinês é tudo dor lombar. A forma como a dor se manifesta vai indicar qual é o desequilíbrio que está gerando aquela dor. Então, por exemplo, toda dor enfacada, toda dor empontada, toda dor que gera limitação de movimento, para o chinês tem relação com estagnação de sangue. Então, qualquer dor lombar que o paciente tenha com essas características, para o chinês é dor lombar com estagnação de sangue. Acabou. A lógica é sempre essa. Tá? E aí existe um ditado chinês que é extremamente importante de vocês gravarem. Uma doença, diferentes tratamentos, várias doenças, o mesmo tratamento. Parece aquela coisa de sabedoria zen que fala sem falar nada. Aqueles ditados, tipo aquele seriado do Kung Fu, que o cara falava, tipo, quando o gafanhoto vê a luz do sol, o padre morre, isso é isso. Mas grava, uma doença, diferentes tratamentos, certo? Várias doenças, o mesmo tratamento. Então, quando tiver várias doenças, é 8,35. Não só ele, mas pode ir. Menos óbvio quando o cara é cotoco. Perdeu o joelho para baixo, não tem muito o que fazer. Que eu esqueci, que é importante. Gente, não vou me esquecer depois. Quem sou eu para não deixar? Não, gente, assim, ó, a respeito do local, tá? Para nós, assim, que organizamos, fica mais tranquilo até lá no curso, tá? Porque lá tá tudo pronto, eu consigo assistir aula, mas tem a questão do estacionamento, que é preocupante para mim, porque é preocupante para vocês. Então, o que eu estou pensando em ver quem vende carro, para conversar com algum, conseguir com algum estacionamento ali perto do Puri, é uma facilidade para a gente, né? Porque, então, eu queria ver o que vocês acham, se vocês preferem continuar aqui, né? Vou providenciar as mesas, tá? Eu sei que está bem desconfortável, né? Falei com a cadeira. Tá, então, vocês concordam comigo que lá é melhor? Sim. Tá. Então, com relação ao estacionamento, que é o transtorno. Quem é que vende carro? Quantos vende carro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veículos pelo menos, né? Mais ou menos isso, tá? Não, porque eu vou conversar com algum estacionamento lá perto para ver se a gente... Tem estacionamento próprio até, será que eu vou ver com eles? Vou ver também. Ali acho que tem muita gente porque o pessoal que fazia aula lá, antes tinha um estacionamento ali atrás, todos levavam no mesmo, então deve ter alguma coisa. Eu não fiz isso esse mês porque eu não tive tempo mesmo. Mas eu vou até a próxima aula, então já ficamos acertados. Próxima aula. Pode pegar. Hã?
Do lado de liderança ali atrás tem. É que tem que ter uns que não nada do livro, outros que não nada sabetários. Mas o menino não pode funcionar na frente. A menina não tem problema. Não. E essa até o Tá. Não, mas aí eu não verdade, né? intervalo de almoço. As 3 detalhe da mulher. Tá, então me posicione. O que eu tenho que conseguir? Eu só somente passar por manhã. Só Até a hora da tarde. que é o intervalo do almoço, Tá. depois quando volta já não tem mais. Tá, então eu vou ver o que eu consigo e dou uma notícia pra vocês, tá? Por acaso, almoçar. Tudo que eu conforto vocês, tá? Eu acho que a gente vai almoçar por aqui mesmo. Vamos lá. Mas é no centro ali no Osório. Uma doença, diferentes tratamentos. O que isso significa, na verdade? Que uma mesma doença, na visão da medicina chinesa, pode ser decorrente de síndromes diferentes. Se a síndrome é diferente, consequentemente o tratamento é diferente. Isso não quer dizer que 100% do tratamento vai ser diferente. Por exemplo, cólica menstrual tem a ver com útero. Essa cólica pode ter várias causas: frio no útero, deficiência de sangue, estase de sangue, umidade, calor, umidade, mucosidade. Pode ter várias causas diferentes. Consequentemente, dependendo dessas causas, o tratamento é diferente. Para um quadro de estase de sangue, mover o sangue. Para um quadro de deficiência de Ti, fortalecer o Ti. Para um quadro de umidade, dispersar a umidade. Consequentemente, já são 3 tratamentos diferentes. Certo? Só que, por exemplo, VC4, VC3, VC2, então os pontos que ficam aqui na região do baixo ventre, são pontos que vão ter uma ação no útero, porque está localizado em cima. Consequentemente, são pontos que eu posso usar independente de qual é a causa. Eles complementam o meu tratamento. Certo? Tem um ponto extra que fica localizado entre a quinta lombar e o sacro, nas costas. Sacro. Entre a quinta lombar e o sacro. Nesse espaço intervertebral tem um ponto extra, tem um ponto extra que serve para qualquer disfunção uterina. Consequentemente, é um ponto que eu também posso usar em qualquer problema de cólica menstrual, como complemento baseado na síndrome que a pessoa tem. Certo? Então, a base do tratamento muda, mas alguns pontos podem ser semelhantes, porque são pontos que vão ter uma ação ali. Tem um ponto extra que fica mais perto da espinelia, que é, o nome do ponto é útero. Posso usar esse ponto para problema no útero? Pela lógica, é o ponto, o nome do ponto é útero. Ele vai mexer onde? No cérebro? Oi? Você está falando é para entender assim, que não vai tratar a patologia. Toda vez que o cara chega no consultório, ele vai relatar os sintomas e vai tratar os sintomas. Cada sessão é um diagnóstico. Sempre. Muitas vezes isso vai simplesmente confirmar seu tratamento. Pode ser que o paciente venha, você faz o interrogatório, ele continua com as mesmas queixas, mas estão melhores. Consequentemente, você vai continuar aquele tratamento. Mas pode ser que em outra sessão ele chegue e fale: a dor lombar melhorou. Mas, sei lá, eu não dormi bem essa noite. Então, peraí, não dormiu bem, pode ter relação com outros problemas, vamos investigar e tratar isso. Mas toda vez que o paciente vem, é um tratamento diferente. Frente da medicina ocidental, nem sempre é virose. Então, uma doença diversa síndromes. Eu tenho o mesmo problema, ou seja, cólica, por exemplo, cólica uterina. Várias mulheres têm cólica. Para algumas mulheres, pano quente no abdômen melhora, para outras não. Isso é uma questão lógica. Se para ela melhora e para ela não, tem alguma coisa de diferente na cólica dela e na cólica dela. Essa diferença que eu tenho que considerar para traçar meu tratamento. Certo? Por isso que nem sempre o tratamento é o mesmo.
mesmo que a doença, por assim dizer, seja a mesma. E isso é uma coisa que, se vocês começarem a acompanhar a comunidade de acupuntura na internet, vocês vão ver que, assim, acompanhar essas comunidades todo dia é pedir para ter câncer. Para quem é acupunturista, muitas vezes não faz diferença, mas para quem é professor, a vontade que dá de enfiar a mão na tela e dar um sopapo na pessoa do outro lado. A pessoa é acupunturista há 10 anos e ainda não entendeu que, não adianta você me falar que o paciente tem fibromialgia. Se você não me falar como é que é o sono, como é que é a digestão, como é que é o intestino, como é que é a urina, eu não vou poder te ajudar. Por quê? Porque a fibra do seu paciente é diferente da fibra do meu. Certo? E aí, o mais engraçado é, o povo acha ruim. Você quer que a pessoa faça um trabalho bem feito e a pessoa não gosta. Quem quiser, procura uma comunidade chamada Acupuntura Grupo de Estudos no Facebook. É batata, assim. Você quer ver desavença, entra naquela comunidade. Meu paciente tem fibromialgia, o que eu posso fazer para ajudar? Faz o diagnóstico que ajuda. Eu já dei uma resposta seca dessa, que é um pé no saco da pessoa. Comecem a ver essas comunidades, vocês vão ver que divertido. Porém, uma síndrome, várias doenças. Ou seja, uma doença, vários tratamentos. Quer dizer, desculpa, um tratamento, várias doenças. Vamos lá, de novo. A gente falou do primeiro até agora. Certo? Uma doença, vários tratamentos diferentes. Por quê? Porque são várias causas distintas. Por outro lado, eu posso ter várias doenças e o tratamento é igual. Por quê? Porque a causa é igual, a manifestação é que muda. Certo? Por exemplo, estagnação de tipo fígado pode gerar cólica menstrual, pode gerar TPM, pode dar dor de cabeça, pode dar distensão abdominal. Certo? É a mesma doença? Não, são várias doenças diferentes. Cólica é uma, TPM é outra, dor abdominal é outra. É o mesmo quadro? O TI do fígado não está fluindo direito. O tratamento pode ser o mesmo? Eu posso acrescentar um ponto ou outro baseado na queixa. O paciente que tem dor de cabeça, eu posso usar, sei lá, F3 e G4. Todo mundo assinou? Eu posso usar F3 e G4, que vão ajudar a mover o TI, mais VG20, que vai ser um ponto bom para dor de cabeça. Certo? O paciente que está tendo cólica, F3 e G4, mais aquele ponto extra nas costas. O paciente que tem distensão abdominal, F3 e G4, mais VC12. Mas concorda que F3 e G4 está em todas? Por quê? Porque F3 e G4 é um ponto que move o TI. Todos esses quadros estão sendo causados por má circulação do TI. Consequentemente, qualquer tratamento que move o TI eu posso usar. Certo? Então, eu posso ter doenças totalmente diferentes com um tratamento igual. Por quê? Porque a causa é a mesma. Assim como eu posso ter a mesma doença tratada totalmente diferente entre cada paciente. Por quê? Porque a causa é diferente. Certo? Na dúvida, bota 36. Vamos lá. A ideia é, você tem uma síndrome, certo? Vai ser, por exemplo, fraqueza do baço gerando umidade. Essa síndrome, ela tem uma condição por trás. Isso daqui é o novo da síndrome. Deficiência de TI de baço com acúmulo de umidade. Essa síndrome tem um porquê, ela tem um desequilíbrio por trás. Qual é? A fraqueza do transporte e transformação do baço leva ao acúmulo de líquido patológico no corpo. Tem uma localização, ou seja, tem alguém que está causando a estragueira toda. E eu tenho um tratamento. E aí, de novo, lembra, o tratamento vai ser o oposto do que está acontecendo. Se o paciente está tendo deficiência de baço gerando umidade, qual vai ser meu tratamento?
dispersar a umidade e fortalecer o vaso. Se eu tenho estagnação de sangue gerando dor, qual vai ser o tratamento? Acalmar a dor e mover o sangue. É fazer de trás para frente. É basicamente tentar rebobinar a fita do paciente. Então, uma coisa que hoje em dia com DVD e Blu-ray as pessoas nunca vão saber o que se alugava a fita, estava para fechar a locadora, tinha que rebobinar. Mas eu pagar muito, né? Ou pagar uma multa por mais um. Perguntas até aqui? Tranquilo? E aí, a partir da síndrome, é que eu vou determinar qual vai ser o tratamento que vai ser feito. Para quem trabalha com acupuntura, é a seleção dos pontos. Para quem trabalha com fitoterapia, vai ser a seleção das ervas ou escolher a fórmula que vai ser usada. Para quem trabalha com dieta, quais alimentos a pessoa vai ter que comer ou deixar de comer. Para quem trabalha com Qigong ou artes corporais chinesas, que tipo de exercício seria interessante a pessoa fazer para promover isso? Modalidades mais conhecidas de diferenciação de síndromes. Essas três de baixo, a gente não vai comentar. Então, 6 canais, 4 níveis e 3 aquecedores, a gente não vai falar. Por quê? Porque tem uma relação muito íntima com fitoterapia. Como o curso é de acupuntura e não de fito, não faz sentido a gente ficar discutindo, já que não é a base de tratamento. E do segundo até esse aqui, normalmente a gente faz uma salada mista. A gente faz tudo junto ao mesmo tempo. Certo? Por quê? Porque são teorias aparentemente separadas, mas que elas se complementam. E aí, consequentemente, eu misturo tudo isso na hora de fazer o diagnóstico. As 3 últimas são teorias muito próprias. Então, 6 canais tem uma relação muito íntima com doenças causadas por frio. Certo? Só que, de novo, o tratamento é feito à base de fitoterapia. Não adianta a gente conversar, porque a gente vai trabalhar com agudo. 4 níveis tem a ver com doenças causadas por calor. Só que, de novo, tem a ver com fito. Como não é o foco, não adianta discutir. E 3 aquecedores aqui tem uma relação muito íntima com calor e umidade. E de novo é feito com fitoterapia. Aqui, por exemplo, é onde você tem o surgimento da escola da purgação. Que é literalmente você dá ervas para fazer a pessoa virar do avesso, ou por cima ou por baixo. Para purgar esse calor e essa umidade. Fito japonesa entra muito nesse critério. Existem diversos fitoterápicos japoneses que têm por característica ser purgativo. Por quê? A medicina japonesa, num determinado momento, ela foge de tudo isso daqui. O japonês começa a desenvolver teorias próprias. E uma das teorias da medicina japonesa é a noção de veneno interno. Que o desequilíbrio da fisiologia do corpo leva à formação de venenos no organismo e esse veneno é o que causa a doença. Para a pessoa se restabelecer, ela tem que purgar esse veneno. Para purgar esse veneno, vai gastar rolo de papel higiênico. Tem diversos fitoterápicos que quer fazer a pessoa virar do avesso. Enquanto as outras, a gente vai falar tudo junto, misturado ao mesmo tempo. A primeira, vai ser o que a gente vai começar a estudar mais em diagnóstico agora. Ela não é a melhor forma de diagnóstico para você usar com um paciente. Mas ela é uma ferramenta muito útil quando você está perdido. Então, às vezes o paciente te traz um sintoma, você não sabe identificar o que é. Você não consegue fechar. O sintoma tem a ver com esse órgão. Ou com aquele órgão. Às vezes, usando 8 princípios, ajuda você a entender o que está acontecendo. Mas, dificilmente, ou até mesmo nunca, você vai traçar um tratamento baseado só em 8 princípios.
ferramenta complementar, mas não vai ser o carro-chefe do trabalho com o paciente. Vamos lá. Por que 8 princípios? Porque são 4 pares. Certo? Não precisa ser PhD em matemática para lembrar. 4 vezes 2 igual a 8. Vocês riem, mas na minha turma teve gente que ficou. Mas não eram 8, porque a gente precisa de 4. Quais são esses pares? Interno contra externo. Certo? Calor e frio. Excesso e deficiência. E por último, yin e yang. E aí, cada um desses aspectos vai me indicar uma parte da característica do problema que o paciente tem. Somando todas essas informações, eu vou chegar na conclusão do que está acontecendo. Certo? Então, interno e externo tem a ver com a localização da doença. Se a localização tem uma característica mais externa, ela está pegando determinadas partes do corpo que a gente vai discutir daqui a pouco. Se ela está pegando uma parte interna, tem a ver com outras características. Deficiência ou excesso, ou plenitude, vai ter relação com a característica da doença. E aí, doenças do tipo excesso tem características X, Y, Z. Doenças do tipo deficiência tem características A, B, C. A gente vai discutir cada um desses pontos. Frio e calor tem a ver com a natureza da doença. E aqui a gente já começa a entender por que 8 princípios não é tão bom. Por quê? Cadê vento? Cadê umidade? Cadê secura? Todas essas são causas de doença que vocês estudaram no segundo mês de curso, mas não está sendo abordado aqui. Consequentemente, a coisa é mais genérica, mais imprecisa. Por isso que a gente usa como complemento e não como carro-chefe. E aí, por último, você vai determinar se é uma doença de característica mais yin ou característica mais yang. E aí a gente vai discutir cada um desses. Eu estou dando uma noção geral, e aí agora a gente vai ver as características por si. Eu esqueci de avisar. Possivelmente esses 2 meses, já discuti isso com a escola, vou discutir de novo. Possivelmente esses 2 meses são os únicos meses onde a apostila não vai bater 100% com o slide. Por quê? A professora que montou esse material, como ela era meio maligna, ela gostava de forçar os alunos a anotarem. Então, vai ter coisa que vai estar no slide e não vai estar na apostila, que é para forçar vocês a copiarem. Graças à tecnologia, o que muita gente faz é fotográfico no Facebook. Eu vou conversar com a escola de novo, para a escola refazer a apostila para ficar igual. Já mandei e-mail algumas vezes, não deu muito certo. Essa semana agora eu vou estar lá na escola do UOL, falando para eles, já mandou a apostila atualizada para vocês. Mas, considerando a questão de que a aula de vocês amanhã tem que acabar mais cedo, se tiver que parar a aula para dar tempo e vocês copiarem o que precisa ser copiado, a gente perde muito tempo. Minha recomendação é fotografar, põe lá no grupo do Face e a gente vai tocando a matéria. Então, primeiro par, interno e externo. Toda vez que eu falo exterior na visão de 8 princípios, eu estou falando de pele, músculos, tendões e canais. Certo? Então, toda vez que o problema está associado à pele, músculos, tendões e trajeto de canais, em 8 critérios ou 8 princípios, tem a ver com problema externo. É um problema mais superficial. Toda vez que eu tenho uma alteração direta da fisiologia do corpo, eu tenho um problema interno. Certo?
quadro externo, é aquela pessoa que tem dor no cotovelo, por exemplo. Lembrar, dor no cotovelo, não dor de cotovelo. Então é aquela pessoa que tem torcicolo. É aquela pessoa que está com dor no ombro. É aquela pessoa que está começando a pegar uma gripe. Certo? Tudo isso é superficial. Está pegando pele, músculos, tendões e canais. Quando eu estou falando de interno, aí é aquela pessoa que tem dor de estômago. Certo? Ou então vai ser aquela pessoa que está vomitando. Ou a pessoa tem diarreia. Ou a pessoa urina sangue, por exemplo. Ou está nascendo uma segunda cabeça na pessoa, sei lá. Mas interno tem uma relação com a do corpo. Os órgãos e as vísceras não estão funcionando direito. É a pessoa que tem má digestão, é a pessoa que tem constipação, é a pessoa que tem câncer do pulmão, por exemplo, sei lá, mas tem outro absurdo, a pessoa pode ter. Isso é o interno. Está pegando na parte interna do corpo, está mexendo no funcionamento dos órgãos e das vísceras. Certo? Enquanto o externo vai ser dor no ombro, dor no cotovelo. A gente vai discutir isso com mais detalhes depois, mas alergia de pele muitas vezes, gripe, tudo isso indica que a coisa está mais superficial. Por quê? Porque não altera a fisiologia do organismo. Certo? Normalmente, no quadro exterior, o problema é mais agudo. No quadro interno é mais crônico, mas não é regra. Por exemplo, meu sogro, quando era pequeno, tomou soda cáustica. Vocês acham que doeu muito ou pouco? Era um quadro agudo ou crônico? O interno ou externo? Interno. Então, não levem essa noção de que o quadro exterior é agudo e o quadro interior é crônico. Nem sempre. Você come alguma coisa que não cai legal, vai doer o estômago. É um problema interno, mas é agudo. Certo? Em relação à língua, já dando um macetinho, uma revisão de língua para vocês. No quadro exterior, a principal coisa que muda na língua é a saburra. Certo? No quadro interno, a principal coisa que muda na língua é o corpo. Então, muitas vezes, você pega um paciente que está gripando, você vai ver a língua dele não mudou, mas a saburra está ficando mais branca ou mais amarelada. A saburra está ficando em maior quantidade. Certo? Isso indica o quê? Que o fator é superficial, está na superfície do corpo. Quando começa a mexer no interno, aí sim você começa a ter o corpo da língua fica mais vermelho. O corpo da língua começa a formar aquelas marcas de dentes. Então, embaixo da língua as veias começam a ficar extremamente escuras e grossas. Então, no quadro interno, o corpo da língua, a forma da língua muda. No quadro externo, a saburra, que é aquela gosminha nojenta em cima da língua, muda. Certo? Pulso. Vamos tentar fazer uma revisão rápida aqui. Quem acha pulso difícil? Só uma pessoa acha pulso difícil? Vou colocar vocês para dar aula na escola. O que vocês precisam entender é: pulso não é nada mais, nada menos que uma visão 3D do corpo. Certo? Gravem bem isso. Pulso é uma visão 3D do corpo na artéria radial. Quantas posições eu tenho no pulso? Para fazer o diagnóstico? 3. O que mais que vocês já aprenderam em medicina chinesa que são 3?
Tem alguém falando com medo, eu ouvi, então vou falar enquanto eu vou falar mais alto. O que mais que é 3 em chinês? Aquecedor superior, né? 3 aquecedores. Consequentemente, cada posição do pulso tem a ver com um aquecedor. Então, a posição mais distal corresponde a quem? Aquecedor superior. Posição média, posição inferior, aquecedor inferior. Certo? Além de 3 posições, eu tenho 3 o que no pulso? São 3 posições e 3 níveis, ou 3 profundidades. Certo? Consequentemente, eu divido o corpo também em 3 profundidades: superficial, médio e profundo. Imagina o pulso assim, é uma pessoa deitada na maca. Certo? O que vai ser a parte mais superficial dessa pessoa deitada na maca? A pele. Consequentemente, estranho de falar, mas a profundidade superficial corresponde ao quê? A pele. Lembra? O pulso é uma visão 3D do corpo. Se eu tenho 3 aquecedores, eu tenho 3 profundidades. Entendeu? Se eu tenho 3 aquecedores, eu tenho 3 posições. Se eu tenho 3 profundidades no pulso, eu tenho 3 profundidades no corpo. Se vocês me falaram que a parte mais superficial do corpo é a pele, a parte mais superficial do pulso é o quê? A pele. Então, pele, T defensivo e fatores patogênicos externos, eu percebo na posição mais superficial. Então, quando a gente não sente quase, precisa aprofundar a medida, é evidente que essa parte está em déficit. Exatamente. A parte mais profunda do corpo vai ser o quê? Órgãos e vísceras. Certo? A profundidade média. Tem enxuto? Não. Os músculos vai estar na superfície. Né? Sangue. Quem aí está com a apostila de diagnóstico 2? Procura o pulso O. Vai ser, eu acho que vai ser, eu acho que penúltima ou antepenúltima página. A superficial é a pele e o que mais? Superficial do pé. Mesma coisa que a gente falou de superficial agora há pouco. Pele, músculos e tendões. O que é um pulso O? O que é uma coisa O? Pode ser sentido nos níveis superficial e profundo, mas não no médio. Indica perda de sangue e surge após as hemorragias. Se for oco e rápido, pode indicar uma hemorragia prestes a acontecer. O que é uma coisa oca? É uma coisa que tem em volta, mas não tem nada dentro. O que vai ser um pulso oco? É aquele pulso que tem em volta, mas não tem nada no meio. Posição média corresponde ao quê? Sangue. Se não tem sangue no meio, a pessoa não tem sangue. Por isso que ela teve uma hemorragia. Fugiu alguma coisa de fundamentos de novo? Na anemia crônica, a gente também não vai sentir o pulso. Não, porque na anemia anemia crônica a pessoa tem uma fraqueza do sangue, mas não uma inexistência de sangue. Então, essa posição pode estar alterada, pode ser um pulso mais fino ou mais fraco no meio, mas não quer dizer que você não sente. Sim, ela tem volume, mas não tem células. Então tem diminuída, no caso. Então, pensa que a anemia para o ocidental não é anemia para o chinês. Não confunda crocodilo com cocodilo. Se a gente
pegar pelos sintomas de uma pessoa anêmica, para a medicina chinesa ele é característico de deficiência de timo e sangue. Mas deficiência de sangue para o chinês não quer dizer necessariamente perda de volume sanguíneo, mas sim que o sangue não é tão nutritivo quanto deveria. Certo? Deficiência de sangue para o chinês não quer dizer que se você tirasse todo o sangue da pessoa, daria 4,5 litros ao invés de 5. Mas apenas indica que aqueles 5 litros de sangue da pessoa rendem o equivalente a 3,5 litros. Então a crônica é pouca nutrição do sangue. Exato. A anemia para o chinês vai indicar um sangue que não é tão nutritivo, mas não indica a perda do volume sanguíneo. Agora sim, se você der um tiro na carótida de um cara, pegar o pulso dele, aí pode ser dificultoso, porque está vazando. Então, pensa comigo. A gente está falando de quadro superficial e profundo, ou então externo e interno. Se eu tenho um quadro externo, onde provavelmente o pulso vai ficar mais alterado? Na pele, na superfície. Por quê? Porque externo tem uma relação muito íntima com invasão de fatores patogênicos. E o fator patogênico externo agride onde? Na pele. Por isso que o pulso que mais altera é o pulso superficial. Quando eu tenho um quadro interno, eu tenho uma alteração aonde? Órgãos e vísceras. Consequentemente, qual parte do pulso vai ficar mais alterada? A parte mais profunda. Certo? O olho, no princípio, não tem. Oi? Não. Isso é um dos problemas. Pulso em medicina chinesa você tem umas 3 ou 4 formas diferentes de fazer pulsologia. O problema é que no Brasil, normalmente, eles tentam fundir tudo numa coisa só. Quem lembra daquela história de que víscera está na superfície e órgão está na profundidade? Se vocês tiveram aula de pulso, uma das coisas que o professor comentou foi: as vísceras são o pulso superficial e os órgãos são o pulso profundo. Então, se você tem a área de pulmão, você tem pulmão na profundidade e intestino grosso na superfície. Por quê? Porque o intestino grosso é acoplado do pulmão. Só que, de novo, essa posição aqui corresponde a qual aquecedor? Superior. O intestino grosso está onde? Faz sentido? Só se a pessoa tem merda na cabeça. E aí você tem pulmão e intestino grosso, coração e intestino delgado. Coração armazena a mente. Se a pessoa tem um intestino na mente, ela tem merda na cabeça. Só que isso tem a ver com o canal, não tem a ver com a fisiologia. Então, são formas diferentes de pulso. Não tem como a gente discutir isso um pouco. Só que aí pensa comigo. Eu tenho uma síndrome externa e eu tenho uma síndrome interna. Certo? Se eu pensar em frio e calor, o frio tem uma natureza mais yin. O calor tem uma natureza mais yang. Se o frio tem uma natureza mais yin, ele vai se grudar em quem? Pensa no jogo de futebol. Tem lá, São Paulo versus Corinthians. E aí eu sou um corintiano e eu quero bater no São Paulino. Eu vou ficar perto de quem? Dos corintianos ou do São Paulino? Para quem está torcendo? Eu não torço para ninguém. Mas vamos lá, de novo. Imagina que eu sou um corintiano, jogo São Paulo-Corinthians, eu quero bater no São Paulino. Se eu quero bater nesse São Paulino, eu vou ficar perto de quem? Dos corintianos ou dos São Paulinos? Eu vou ficar perto dos corintianos. Porque se o São Paulino me bater, tem a torcida toda ali para me ajudar. Pega um corintiano e joga no meio de São Paulino para ver o que acontece. Certo? Então, a lógica
a mesma. O fator patogênico, no primeiro momento, ele se agrega àquilo de mesma natureza. Então, o frio tem uma natureza mais yin. Consequentemente, ele intensifica tudo aquilo que tem natureza mais yin. Ao intensificar aquilo que tem natureza mais yin, ele agride o yang. Que é o São Paulo. Certo? Então, entendam bem, a fisiologia do corpo é exatamente essa. Os fatores patogênicos, eles não fogem da classificação entre yin e yang. Certo? Umidade, por exemplo, tem uma natureza mais yin ou mais yang? Tem 50% de chance de acertar. Yin. Certo? A umidade é densa, ela é pesada, ela afunda. Se ela tem uma natureza mais yin, quando eu tenho um quadro de umidade, ele se agrega ao quê? Ao yin. Então ele intensifica aquelas características de natureza yin. E isso vai começar a agredir o meu yang, vai começar a debilitar o meu yang. E aí a gente volta para cá. Yin tem relação com o quê? Forma, estrutura, nutrição, repousar. Olha para mim. Eu tenho mais forma ou menos forma? Mais forma. Eu tenho mais yin ou menos yin? Que yin que é esse que eu tenho? Umidade. Porque umidade é de natureza yin, yin tem a ver com forma. Se a pessoa começa a ter excesso de umidade, ela começa a ter excesso de forma. Edema, os panetones sobrando aqui. Por aí vai. Certo? Se eu tenho mais yin, o yin agride o quê? O yang. E aí a pessoa começa a ter menos o quê? Por quê? Porque ao subir esse daqui, ele começa a derrubar o outro. Isso é a base da medicina chinesa. Certo? Por isso que gordinho normalmente começa a ficar mais parado. Por quê? Aumenta o yin, aumenta essa tendência ao repouso, diminui o movimento. A única função do gordinho que permanece é a digestão. E aí, quer ver como vocês já pegaram a lógica? Quais são as características de uma pessoa que tem hipotireoidismo? Hipotireoidismo. As características de uma pessoa que tem hipotireoidismo são características extremamente yin. A pessoa tem uma tendência a engordar, a fisiologia do corpo dela começa a ficar mais lenta. Por quê? Tem hipotireoidismo, começa a ter fraqueza do quê? Uma pessoa que tem hipertireoidismo, quais são as características? Essa pessoa tem muito e pouco. A pessoa que tem hipo tem muito e pouco. Quer entender deficiência de yang na medicina chinesa? Pensa num paciente que é hipotireoide. É a chave. Assim. As características dele são características padrões de deficiência de yang. Metabolismo fica mais lento, a pessoa fica mais lenta, a pessoa fica mais cansada, mais prostrada. Por quê? Porque o yang está lá na rincura. Certo? Então, juntando uma coisa com a outra. Se a pessoa tem frio, o frio tem uma natureza mais yin. Só que esse frio está na superfície. Como é que fica o pulso? Lembra? Yin tem a ver com repouso, contrário à questão de mover. Então o pulso fica mais lento. Só que aonde? Na superfície. Então, quando eu toco de leve o pulso do
paciente, eu percebo que o pulso dele está mais limpo. Por quê? Porque tem frio na superfície. O frio lentifica. Se é um quadro de calor, mesma coisa. Calor tem natureza mais? Yang. Yang gera movimento. Só que, de novo, esse calor está na... Como é que fica o pulso? Rápido e... superficial. Por quê? Porque está na superfície. E quando é um problema interno? Se eu tenho frio, de novo, frio tem natureza mais yin. Tem uma natureza mais yin, tem tendência a lentificar. Só que está no... Então o pulso fica... Fica lento, só que o pulso mais... Se é um quadro de calor, o pulso fica rápido na profundidade. Fugiu alguma coisa de fundamentos de novo? Não. Só tenho uma dúvida, por que tu não veio nos dar fundamentos? Aí reclama com a escola, não sou eu que monto a agenda. Venha sempre. O problema é que se eu viesse, todas as turmas que pedem para eu vir sempre, ferrou. Eu tenho que arrumar aquele vira-tempo do Harry Potter. Mas a lógica, de novo, não foge disso. Certo? O raciocínio é o mesmo o tempo todo. Chega uma hora que a cultura fica com o pé no saco, porque é sempre a mesma coisa. Tipo, só O raciocínio não foge, o raciocínio é sempre só o o corpo mesmo. presente. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei Eu acho se que cabe aqui no contexto, mas é assim, ó, uma pessoa, ela tem características ruins, tá? Mas ela tem no inverno, no verão também, mas no inverno principalmente, ela aquece os membros inferiores bastante, a ponto de sentir muita coceira e coçar, e não é por essa função de creme, não, e fica seco, realmente fica bem seco. Eu me perdi, eu não entendi como é que O eu perfil do paciente olhando é eu gosto de ficar mais fechado, mais recluso, não faz exercícios, é uma pessoa longilínea, magra, toda aquela coisa. Assim, pensando dessa maneira de triagem. Mas ela tem essa característica de, nos membros inferiores, aquece do joelho para baixo muito. no inverno. Não, e no verão também, mas no inverno bastante, usando cremes e tudo, continua aquecendo e sente muita coceira. Eu tentei fazer aquela massagem do joelho para baixo e eu notei que ela sentiu uma melhora, mas eu fiz só assim, aquela a compressão na lateral do osso, né? Mas isso me chama a atenção, porque são duas características diferentes. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Ah, bom. Mas tem uma possível lógica para isso. E aí lembrar, de novo, frio e calor no exterior tem a ver com o quê? Externo tem a ver com... Externo tem a ver com... Pele, músculos, tendões e canais. Certo? Se essa pessoa tem frio ou calor no exterior, ela vai ter manifestações aonde? Mais superficiais. Pele, músculos, tendões e canais. Então, frio no exterior pode ser, por exemplo, aquela dor no ombro que melhora quando aquece. Certo? Ou dor no cotovelo que melhora quando aquece. Dor lombar que melhora quando aquece. Ou então, dor no ombro que piora quando o tempo esfria. Dor lombar que piora quando o tempo esfria. Até hoje, o melhor barômetro que existe é a artrite da vovó. Começou a doer a artrite da vovó, pode ter certeza que o tempo vai virar. Se está quente, se o dia está quente, começou a doer o joelho da avó, vai esfriar. Se o dia está frio, começou a doer a artrite da avó, o tempo vai esquentar. Por quê? Porque num quadro a artrite era por frio, no quadro a artrite era por calor. Melhor barômetro até hoje. No quadro interior, lembrar, vai mexer nas vísceras. Então, aí queimação do estômago, diarreia, blá blá blá, vai interferindo na fisiologia. Língua, no quadro exterior. Língua
Língua no quadro exterior muda mais a saburra. Língua no quadro interior muda mais o formato da língua. Pulso, a gente já discutiu. Processo da doença ignora. Que era aquela história de que exterior é mais agudo, interior é mais crônico, mas vocês viram que isso não funciona bem assim. Certo? Tranquilos? A gente pausa para o almoço e aí depois continua. Só uma coisinha rápida. Se vocês permitirem, para a gente ganhar um tempo, eu vou pular todas essas tabelas. Vocês vão ver no material de vocês que tem essa tabela aqui para preencher. Todo mundo achou? Uma tabela grandona, pega uma página e meia. Se vocês permitirem, eu pulo tudo aquilo e eu explico aqui. E aí, conforme a gente vai preenchendo a tabela, eu vou comentando o conteúdo. Se a gente ganha um certo tempo. Então, para a gente voltar para o almoço, a gente já vem direto para essa tabela, a gente preenche ela junto, que essa tabela sozinha a gente vai gastar mais ou menos 1 hora para preencher. Então, a gente tira um proveito maior, preenchendo ela, passando a matéria, e passando a matéria e depois gastando 1 hora para preencher. Então a gente já volta no almoço direto aqui, e eu já explico junto nessa tabela e a gente muda. Certo? Bora almoçar. Onde vamos almoçar? 14 horas. Olha para cima, as autorizações. Agora então. Patrícia, Gustavo. Pra cá, vai levar o medinho da vista. Nossa. E aí você tem mais calma para a uma coisa que você precisa levar, a hipótese que você pode levantar é, tanto no inverno quanto no verão, você tem no inverno uma predominância de frio, no verão uma predominância de calor. Invariavelmente é um quadro de fator externo agredindo o corpo. Toda vez que você tem um fator patogênico externo agredindo o corpo, a tendência do corpo é reagir. E isso pode dar essa alergia externa. Porque, imagina, você está num clima frio. Esse frio agride seu corpo na superfície. Para que ele não afete o corpo manda energia para a superfície. Essa briga entre os dois fatores patogênicos é o que pode dar essa coceira. Tá, é que no caso ela tem nas duas estações. Então, tanto no frio quanto no calor, você tem ou o frio agredindo a superfície do corpo, ou o calor agredindo a Então, superfície nesse do caso, o corpo. problema dela é, eu acho que externo, eu Uma acho que não. superfície externa. Então, pode ter uma comunicação interna. Isso é um dos problemas de princípio. A gente vai ver que, por exemplo, calor no sangue pode gerar problema de pele, calor no pulmão pode gerar problema de pele. Estou tentando explicar um mecanismo que pode explicar o porquê que ela tem tanto no inverno quanto no verão. Eu vejo nas modelos que tem esse desequilíbrio aí, porque ela tem casestas ruins, tá? Olhando para ela, assim, bem de uma maneira grosseira. E esse calor não se justifica. Eu noto que você faz como se fosse a busca, uma tentativa de busca de equilíbrio. Então, hoje ele se manifesta só aí, porque ele não consegue fazer o equilíbrio. Ela é tudo indo para Você ela. tem que pensar para o outro lado. Não é motivada, não é nada. Uma pessoa que tem um aspecto muito Ai, não adianta pedir para você sinal sempre de tem. seguinte, né? Sempre. Ah, meu Deus! Mas é que faz chamada de tarde. Não, de tarde eu já... Pensa assim, uma pessoa que tem uma natureza muito ruim, ela tem uma fraqueza de yang. Se a pessoa tem muito yin, o yang está fraco. Tá. Se o yang está fraco, lembra, yang tem a ver com superfície. É, Então a superfície da pessoa é fraca. tá. Isso favorece a agressão do fator patogênico. Tá. E aí você pode ter um desequilíbrio interno que, somado a essa questão externa, potencializa o surgimento dessas coisas. Agora me chama a atenção
Gente, a gente Aí tem tem alguma coisa a ver que com a esses menina caras. se embora. Ah, eu tô Como é que eu desligo isso aqui, tu sabe? São dois kits no redondinho mais. Pra Inter? Esse aqui. Tu sabes por que eu queria tentar resolver? Porque a minha primeira paciente foi uma cadelinha e funcionou com as coisas que eu fiz. E aí, essa seria a minha segunda paciente, a minha filha. Mas antes de dizer, eu tô falando na maneira de estudar, entendeu? Então eu digo, se eu conseguir resolver esse problema que se arrasta há muitos anos, ela já foi dermatologista 1000 e ninguém resolveu. E eu não acho, eu acho que é interno mesmo. Como é que é a alergia? Na Quais forma são as como características? Calor, ela sente o calor nas pernas, começa a sentir, começa a coçar e onde coça machuca a pele. Na minha estação é a período que ela fica melhor, que não é nem no calor nem no frio. O médico já, E ela é friolenta. já fez teste para. Ela é friolenta. No inverno ela sente muito frio. Não tem. Não é nada disso. Olha, de verdade, se eu pudesse te dizer nos meus modestos conhecimentos, sem saber de medicina, eu te diria que é alguma coisa interna de desequilíbrio. Isso também não sabia. Então, é que tá. Desequilíbrio interno sempre vai ter. Porque se o interno tivesse equilibrado, nada externo agredia. Tá? Tem um tratamento muito simples que você pode usar, enfia uma agulha no vão de cada do pé. Mas